tarde, um bom dia, uma boa noite para você que nos acompanha. Daqui a pouco eu explico o motivo da risadinha aqui. Rafael Furquim. Bebe água e engata. Começando mais uma edição do nosso TV Você em Pauta, aqui pela TV Você, edição essa de 21/7/2025, começando mais um programa, trazendo sempre para vocês que nos acompanham o resumo aí da semana que passou, e a gente pensou que semana passada ela seria uma semana, foi uma semana quente, e que essa semana ia ser uma semana mais amena. Rapaz, esqueceram o forno de gás e saíram correndo. Essa semana passada foi quente, essa está pior ainda, que a passada está pior ainda. Antes de mais nada, antes da gente começar aqui os nossos comentários, o nosso debate de toda segunda-feira, o nosso papo de segunda, mas a qualidade de primeira, deixa eu chamar ele aqui, é o nosso Denstubac do Cerrado, aquele rapaz que possui um veículo que só dá seta para a direita ou conversão para a direita, no máximo uma centro-direita. Robson Mendonça, boa tarde para você. O outro, boa tarde. Não pode falar o outro nome, é o contrário da direita se você quiser ir para outro lugar. Entendeu? Boa tarde para vocês aí na TV Você, boa tarde, Furquim, boa tarde, equipe técnica. Estamos de volta para mais uma segunda-feira e Deus abençoe. Sabe-se lá o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer essa semana, né, Robson? Mas vamos lá. E aí, a gente iniciou aqui o programa rindo, porque depois, quem cruzar com o Robson na rua aí, nas ruas, pede para ele mostrar como é que fala? A proteção de tela. A proteção de tela do celular dele. E o código para poder acessar o celular dele deve ser fácil também, né? Pelo demônio que está lá na proteção de tela. Vamos lá. Canais de interação, www.tvvocê.com.br. Não esquece, não tenha preguiça, o Você é VOCE. Fechou? Não é VC não. tvvocê.com.br. Instagram, YouTube, TikTok, mesma coisa. TV Você Catalão. Dá uma procurada lá, digita, dá uma busca, e aí, de quebra, se você quiser, aqui ó, em cima aqui do meu dedão do joinha, tá ali o QR Code para você apontar a câmera do seu celular, ó, veja bem. E aí você apontando lá, você automaticamente vai ser direcionado para o site www.tvvocê.com.br, porque lá você vai encontrar aí todo o conteúdo produzido aqui no canal. As entrevistas, o nosso debate e muito mais. Dá uma conferidinha lá, dá essa moral para nós. Ok? Vamos chamar as vinhetas e começar falando do nosso quintal, Goiás, Catalão. Daqui a pouquinho, questão de 10 segundos após a vinheta. Vamos lá, produção. Muito bem, estamos de volta nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025. Robson, a gente tem muitos assuntos hoje aqui, assuntos pecantes, né? Assuntos pecantes. São mais diabéticos. Porque assim, o candidato que chegou na Terra, chegar hoje, ele vai falar, meu Deus do céu, eu acho que é um universo paralelo, é um outro lugar. Mas não, é Brasil, vai por mim. Só que eu queria começar o nosso programa de hoje falando de uma notícia boa. Opa! E aí, município goiano lidera em ranking de renda no Brasil. Localizado no sudoeste de Goiás, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul, o município de Aporé chama a atenção nacional por seu desempenho econômico expressivo. Com pouco mais de 4 mil habitantes apenas, o município ocupa hoje uma das posições mais elevadas do país em termos de renda per capita, segundo dados do Imposto de Renda Consolidado até o ano de 2020. Segundo os levantamentos mais recentes, Aporé figura como o segundo município com a maior renda média por habitante no Brasil, superando grandes centros urbanos. O desempenho surpreendente está diretamente ligado à força do agronegócio e à diversificação da economia local. A base produtiva de Aporé é fortemente sustentada pela agricultura e pela pecuária leiteira. A cidade se beneficia da fertilidade das terras às margens do rio Aporé, né, e o que favorece o cultivo em larga escala de soja, milho, arroz, que abastecem tanto o mercado interno quanto externo. A atividade leiteira, símbolo da economia local, está representada inclusive na bandeira do município. Além disso, o município abriga indústrias frigoríficas e de cerâmica. Robson, lógico, desafio para o prefeito lá,
Não estou falando que deve ser fácil. Eu quero dizer assim, ó, é porque pela quantidade populacional e por essa gama de empresas que alavancam a parte econômica do município, deve ser uma prefeitura legal de se tocar, ao contrário de muitos municípios do Brasil, Robson. O que se deve ali é basicamente o baixo efetivo populacional, em torno de 4 mil habitantes. Então, quando se faz aí a distribuição do PIB, né, do município, fica fácil de chegar. Mas quando nós olhamos aqui, o agronegócio e a pecuária, e tem essas indústrias, né? Mas aqui as indústrias são frigoríficos ou então cerâmicas, que são indústrias relativamente ligadas ao setor primário da economia. Isso quer dizer que tem um limite, tem um teto. Né? Não é porque lá está muito bom que todo mundo tem que correr para lá que vai todo mundo ganhar dinheiro. Não é assim. Não é essa ideia. Importante destacar isso. Mas que bom que tem aí um município goiano aparecido com destaque nacional. Eu acho até que a Aporé, Robson, quem nada de braçada ali é o pessoal da vizinhança, né? Porque esse pessoal da vizinhança é que tem essa abundância de empregos e tal. E eu fico muito satisfeito em saber ainda que nós temos municípios que funcionam no Brasil. Vamos passar para a segunda matéria aqui, agora falando de Catalão, colisão de novo. Eu não sei qual que é a água que nós estamos bebendo, Robson, o que está acontecendo, porque de novo eu falei, literalmente, eu falei disso semana passada, se me fala a memória, falei retrasada, a gente já vinha falando, e aí, de novo, uma colisão entre duas motos deixa 3 pessoas feridas no bairro Paineiras, em Catalão. Uma colisão entre 2 motocicletas deixou 3 pessoas feridas na tarde de ontem, domingo, dia 20, por volta das 15h30 na rua 2010 do bairro Paineiras, aqui em Catalão. Segundo informações do Corpo de Bombeiro Militar, as vítimas são um adolescente de 15 anos, condutor de uma moto bis, que não deveria estar conduzindo, que apresentava escoriações nos membros superiores e no membro inferior esquerdo, uma jovem de 18 anos, com passageira da mesma motocicleta que esse condutor aí de 15 anos, que sofreu escoriações na face, tronco e membros, e um homem de 33 anos, condutor da segunda moto, que teve fratura fechada na mão esquerda. E de acordo com a ocorrência, nenhum dos envolvidos utilizava capacete no momento do acidente. Após os primeiros atendimentos no local, as 3 vítimas foram levadas para o pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Destaques da matéria, de novo, a gente já falou, 2 motos envolvidas. Segunda coisa, um condutor de 15 anos, que não deveria estar conduzindo moto nenhuma, pela idade que tem, não está devidamente habilitado. Terceira coisa, ninguém usando capacete. E aí aquele negócio, Robson, assim, que é muito interessante, porque a gente vai trabalhando na pauta e a gente não sabe tudo. A gente tem uma limitação cognitiva e de conhecimento, certo? Não é mentira para ninguém sabe tudo. Mas eu fiquei falando, pensei comigo, foi fratura fechada. O que é a tal da fratura fechada? E o que a gente foi descobrir? É aquele tipo de fratura em que o osso não rompe a pele, né? Fica dentro do corpo. E o condutor da outra moto, o senhor de 33 anos, ele teve uma fratura fechada na mão esquerda. Vou perguntar, mas eu já sei a sua resposta. E é uma situação que também você já falou. Aliás, várias oportunidades. E eu não sei o que faz mais com o trânsito catalão. Eu escutei só porque é domingo que não tem que usar capacete. Peraí, cara. E geralmente final de semana, né, vai aí correr o risco também, na matéria não consta, não podemos fazer ilações aqui, mas pode ser que haja alguma alteração por ingestão de bebida alcoólica. É a primeira coisa que a gente pensa. É a primeira coisa que a gente pensa, mas se a Gabi voltar a foto da matéria ali, um aspecto que chama atenção, se puder, Gabi, por gentileza, volta a foto lá na tela, para os nossos internautas acompanharem. Os pneus da moto estão carecas. Não estão em condição de rodar daquele jeito ali, ó. Fala mais um ponto. Mais um ponto. Então, às vezes, porque tem um menino de 15 anos dirigindo uma moto. Se a outra moto tivesse ali com os pneus em melhor qualidade, talvez o outro condutor conseguiria ter se desviado e tudo mais. Então, é uma soma de fatores que gravitam aí entre o aspecto social, cultural, socioeconômico, por que não? Questão de segurança pública, né? Então, aí uma coisa dessa chama atenção com relação à falta de capacete. Certamente a Polícia Militar vai intensificar ali o patrulhamento local, porque é proibido de acordo com o Código de Trânsito, né? Aí o prejuízo foi pouco pela gravidade da situação. E só lembrando que a turma da motinha tem que abrir o olho que a Polícia Militar está realizando blitz pela cidade aí.
como ocorreu aí na última sexta-feira, se não me falha a memória, e na última quarta-feira. Lembrando que nós estamos também na festa da exposição agropecuária. Sim. E está com efetivo forte da PM em Catalão. Viu? Sim. Vale o reconhecimento, parabéns aí ao comando. E por falar nesse assunto, né, do reforço da segurança, não só... Olha só para você ver como são as coisas, Robson. Teve gente falando assim, reforçaram a segurança porque era pecuária. Se não fosse a pecuária, não tinha feito. Eu falei, em qual momento nós estamos passando por algum tipo de dificuldade com a segurança pública aqui no município de Catalão? Então, assim, vamos devagar com a dor que o santo é de barro, certo? E aí, já aproveitando o gancho que você deu, forças de segurança detalham a operação durante a Expo Catalão 2025, sim. Nós estamos naquele momento da pecuária, duplas sertanejas, a turma lá reunida, que é uma tradição aqui do município, e a segurança da Expo Catalão 2025 contará com um robusto esquema de policiamento integrado, reunindo forças estaduais, federais e apoio da iniciativa privada. A operação foi detalhada em coletiva de imprensa na última quinta-feira, lá no Parque de Exposições. O comandante do 9º Comando Regional da Polícia Militar, o tenente-coronel Henrique Steffli, abriu a coletiva destacando que cerca de 150 policiais militares atuarão diariamente no evento, com reforços do Batalhão de Choque, Batalhão Rural, Batalhão Rodoviário Estadual e policiais da Academia da Polícia Militar. E, segundo ele, ao longo dos 10 dias de festa, a força total empregada chega a 1.500 policiais. E que aí as pessoas não caiam nessa historinha de que, não, vai ficar restrita a segurança só lá para o evento. Não é isso. Quem está contando com isso aí, toma cuidado para não se dar mal. É porque as pessoas se concentram no horário de pico da festa no parque de exposições. Né? Então tem que ter o foco lá, mas não quer dizer que o restante da cidade, das vias da cidade, da ambiência urbana, vai ficar desguarnecida. Tanto que essa necessidade de vir, né, esses policiais de fora. Então a segurança pública, gente, não tem como reclamar. Disso nós temos muitas mazelas? Temos, mas segurança pública não dá para reclamar. Porque, estamos bem servidos, verdade seja dita. Porque assim, Robson, se a segurança pública não está contente, pelo menos, não foi deixado de lado como outros governos. A gente tem que você concorda com tudo que o Caiado faz? Não concordo. Eu entendo que a saúde do governo Caiado deixou a desejar. Ele mesmo, isso não foi palavra minha, não sou governador do estado, ele que veio. Na época da campanha, prometeu uns 17 hospitais aí, a estado afora, 17, 16, 19, enfim, não importa. Eu acho que saiu do papel mesmo só 4. A saúde é um calcanhar de Aquiles, na minha humilde opinião. Mas agora, a segurança pública, ela não está deixada para escanteio, como em outros governos a gente observou aí. Quando a gente tem que bater, a gente bate. Quando a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que dar o braço a torcer. Era o que a gente queria? Não. Mas agora falar que o negócio está largado às traças é mentira. Nós estamos muito melhor que a maioria dos estados. E digo mais ainda, Robson, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, a turma que já tem uma tradição aqui no estado de Goiás de tirar leite de pedra, entendeu? Mesmo quando a condição não era favorável. E agora então que há um respaldo do governo estadual, aí que o negócio está desenrolando mesmo. E a gente deixa aqui a nossa saudação, os nossos cumprimentos às forças de segurança, bombeiro, polícia militar e polícia civil. Tem que investir mesmo nessa parte específica da festa, porque é muita gente que vem de fora. Também. Vem gente de Uberlândia, vem gente de Araguari, vem gente de Pameri, de toda a região. Então tem que aumentar o efetivo policial. E quem esteve lá viu, a festa ficou muito bonita, né? O Sindicato Rural ali na figura do Ricardinho, do Renato Ribeiro, toda a galera que está fazendo a gestão, está fazendo uma festa bacana como sempre. Então parabéns para a segurança, parabéns pela festa, está indo tudo conforme planejado. Aliás, diga-se de passagem, para pegar o gancho e a gente passar realmente para os debates aqui, já não é de hoje que a Expo Catalão está dando show. É um monstro. Vamos lá, hein? Já não é de hoje. Vamos chamar a nossa vinheta para nós adentrarmos nos debates. Estamos de volta. Olha só, pessoas. www.tvvocê.com.br é o nosso site aqui da TV Você. O Instagram, TV Você Catalão. Aí nós temos o YouTube, TV Você Catalão. E no TikTok, adivinha? TV Você Catalão.
tá? E você pode aí, deixa eu ver se tá na tela lá, o pessoal colocou na tela, que a produção colocou na tela, você pode direcionar aí a sua câmera do seu celular no QR Code, que você vai diretamente para o site da TV Você. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o conteúdo feito pelo canal tá lá te esperando, tá? Programas das semanas retrasadas, passadas, do mês passado, aqui do TV Você em Pauta, você vai encontrar lá para você acompanhar aqui o nosso debate, e também os programas de entrevistas da casa também você acha lá. O Robson, antes de a gente começar os debates, eu peço licença para pegar o celular aqui, porque é o seguinte, deixa eu só... Pronto. Assim, nós temos um grupo aqui da TV Você, várias personalidades do município estão nesse grupo e tal, e o pessoal debate vários assuntos, eles fazem o TV em Pauta deles, só que no grupo do WhatsApp lá. E a gente aqui é destacado e faz aqui, mas o pessoal lá que faz parte do grupo conversa entre eles e tudo mais. Então, houve essa história aí, eu particularmente não sei se é boato, ou se realmente o presidente americano veio falar sobre a questão de suspender aí o GPS que é feito pela Google, pela Meta e tal. E aí o Leonardo Martins, que já foi secretário de obras aqui do município, e apresentou aqui para a galera o Navic, que é um sistema de navegação por satélite regional, semelhante ao GPS americano, ao Galileu europeu, ao Beidou chinês e ao GLONASS, acho que é GLONASS, o russo. Né? E aí o pessoal aqui, o Rogério Mesquita, também faz parte aqui do nosso grupo, ele veio e teve alguns comentários aqui, lógico, isso pessoal, como a gente gosta muito de dizer, democraticamente falando, e o Rogerinho é uma pessoa ímpar, espetacular, um beijo, um forte abraço para ele, só que ele colocou umas coisas aqui que aí eu vou pegar no pé dele, falou, Rogerinho, você não tá vendo o programa aqui, cara, TV Você em Pauta, porque rombo do INSS já foi discutido. Vamos pôr o Robson na tela aí, produção, por favor. Rombo do INSS. Superficialmente, a gente precisa de voltar a esse tema aí. Mas foi debatido? Foi debatido, foi. Cheque. Correios. Falamos. Bastante. Mensalão. Que mais? Ele está falando aqui que rombo no MEC. Isso nós não falamos. Vamos falar hoje, né? Vamos falar hoje. Aqui no grupo tem professor. Sigilo na AGU. Aqui tem advogados e ninguém comenta. A gente vai comentar. Então nós estamos em dívida aqui, segundo a pauta que o Rogério nos forneceu. Tem que trazer ele para cá também. Ô, Rogério, sinta-se convite. Não é convidado, não, sinta-se intimado a participar deste humilde programa, tá? Então nós estamos faltando aqui a questão do sigilo na AGU e também a questão do MEC. E aí, aproveitando o gancho do Rogerinho, a CGU aponta distorção de 4 bilhões no Ministério da Educação. A auditoria do órgão expõe ativos inflados e riscos fiscais, bilionários para a União. Agora sim, Robson, eu estou tentando aqui buscar um outro termo, mas a gente não tem saída. E aí, infelizmente, o único termo que me vem à cabeça é um negócio chamado esculhambação. Porque aí entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a gente vê esse tipo de esculhambação, dessa vez no MEC, outra vez no INSS, outra vez em Correios, aproveitando até aqui os comentários do Rogério e tal. Então, assim, realmente, sabe, eu acho que a CGU foi, o título da matéria, não foi nem a CGU, foi o título da matéria, ele é até ameno, mas aponta distorção de... Robson, vamos lá, assim, com todo respeito ao jornalista que escreveu, existe distorção de 4 bilhões? Existe. De 4 bilhões? 4,3 bilhões, salvo engano. Não só 4. 300 milhões é muita coisa. É uma senhora distorção. Exatamente. Eu nunca vi uma distorção desse tamanho. Porquê? Vamos entrar aqui numa questão que eu tenho até uma certa propriedade para falar, enquanto aluno de Universidade Federal. Inclusive, na minha época de Universidade Federal, fui bolsista durante um bom tempo da minha formação. Fui daqueles lá que caíram no papinho da alienado. Se entrar na minha rede social, vai ter uma camisetinha do professor Robson lá com o Che Guevara. Não tirei e nem vou tirar. Aqui para mim é um troféu. Porque antes mesmo de eu terminar o curso, as coisas já começaram a clarear. Comecei a sair da curva do padrão que eles exigem, né? Recebi o título de aberração, de ingrato, de etc., né?
Mas nesse inteirinho eu vi algumas coisas lá que chamam a atenção. E as universidades federais, as universidades públicas, porque nós temos as estaduais também, elas precisam urgentemente, pasmem, de uma CPI. Nós precisamos criar uma CPI das universidades, por N motivos. Desde o processo de contratação de professores, porque é curioso o caso, não vamos citar localidades, não precisamos citar nomes aí, mas vocês aí, você que fez aí um curso superior em uma universidade federal, em especial nas áreas de humanas. O curioso caso de como professores que estão na ativa foram colegas de sala de outros professores. Ou então foram, tiveram ali proximidade com antigos professores. É curioso o fato, de irmãos que fazem parte do mesmo curso, mas enfim. Nesse sentido, seria interessante rever o processo de ingresso dos professores nas universidades, as universidades federais. Como que funciona? É feita a licitação, é montada uma banca de professores da própria instituição, okay. Ali é aplicado o processo e tudo mais. E eu tenho reparado, se você olhar nas universidades espalhadas pelo Brasil, é curioso, é no mínimo curioso. Você pode olhar as redes sociais dos professores, eles são amigos já antes do processo seletivo, às vezes tem uma proximidade, uma intimidade muito grande, e às vezes esses professores que deveriam alegar, por exemplo, suspeição, seguir o LIMP, impedimento, dos preceitos ali da administração pública, da banca. Não alegaram suspeição, vai lá e avalia. Quem garante que isso não foi privilegiado? Não estamos acusando, mas estamos levantando aqui uma bola que precisa ser pensada. Outra coisa são os projetos, as licitações para os projetos de extensão, os projetos de cultura, as bolsas em si. Eu pergunto para vocês, a gente vê sempre um orgulho das pessoas que fazem parte das universidades federais falar que 95% da pesquisa científica, vocês vão entender por quê, as aspas, no Brasil é feito dentro das universidades públicas. Bacana, perfeito. Mas agora, se a gente for olhar que tipo de trabalho é feito, que tipo de pesquisa é realizada? São pesquisas que vão dar um retorno para a sociedade, uma ciência metodológica que vai ali otimizar um processo de produção, uma produção de alimento, alguma coisa para educação, uma cura para alguma doença, sei lá, ou esses projetos, essas bolsas que são direcionadas aí, em especial na pós-graduação, são voltadas única e exclusivamente para a pessoa que fez aquilo ali gozar de um título, seja ele de mestre, de doutor, que serve só para aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, banal. A pessoa termina um curso de História e aí ele ingressa num curso de mestrado, no programa de mestrado, e aí ele vai estudar como que o Guarani, Kaiowá, Avaré, Canoeiro, sei lá, como é que a tribo indígena se chama. Ele vai estudar como é que eles derrubam árvores, escavam um tronco para poder fazer uma canoa. É bacana, é a nossa cultura? Sim. Os nativos, os povos nativos do Brasil, isso tem que ser registrado, isso tem que ser preservado. Mas caramba, vale utilizar disso para ser um mestrado, um doutorado? Não poderia utilizar, direcionar esses recursos financeiros, porque eles recebem bolsa para isso, para fazer um estudo ou uma pesquisa que vale compensar alguma coisa histórica, rever algum erro histórico que foi ali cometido e de repente gerar uma política pública em cima disso? De novo, não estou falando que não vale a pena registrar, vale, mas aplicar isso tudo, investir essa energia, esse recurso, tanto humano quanto financeiro, para trabalhos que não têm retorno social, é uma crítica que eu faço há anos. Então, rever essa questão dos concursos, rever como é que é aplicada, como é que é a seleção dos projetos, das bolsas e tudo mais, para poder dar mais celeridade. Nem vou entrar no mérito aqui do tanto que é um ambiente tomado pela ideologia política, partidária e ideológica. As universidades federais, em especial nos cursos de humanas, vamos separar direitinho aqui,
é mais uma fábrica de militante do que um ambiente de formação de professores. Digo isso com a consciência mais tranquila do mundo. Isso precisa ser revisto. É o nicho, né? E essas pessoas vão para onde? Vão para salas de aula. Propagar que tipo de ideia? É uma pergunta retórica, né? Isso pode ser usado de subterfúgio, de mecanismos, para justificar coisas como está posta aqui. 3 bilhões ali do que é patrimônio, mais de 1 bilhão não está nem relacionado. Para quem acompanhar aí a matéria, dá uma olhada direitinho. Cadê esse dinheiro? Por que não está fechando a conta? Foi utilizado para quê? Porque nós não estamos vendo um retorno de contrapartida. Curioso fato, né? Vive sofrendo corte de educação do jeito que está atualmente. Tem lugar aí que não tem papel higiênico para as pessoas fazerem a própria higiene. Né? Está complicado, salário defasado, que aí as associações, mas não tem uma faixa pendurada nos alambrados. Ninguém questiona. E está pior agora do que no governo anterior. Mas não tem protesto. Cadê as faixas? Cadê a mobilização? Cadê os carros de som, com aquele tanto de estudante gritando palavras de ordem? Acabou. A indignação é seletiva. Então são muitas coisas, porque precisam ser pontuadas para a gente debater essa questão da educação no Brasil, em especial do ensino superior, que isso, sim, parece que não é importante, mas é muito importante para a gente entender vários dos problemas que estão acontecendo hoje. Mas é muito estranho aqui, sabe? Assim, a auditoria do órgão expõe ativos inflados e riscos fiscais bilionários para a União. Que ativos inflados são esses? Não temos acesso. Cara, como assim? Aí vem a matéria e fala, CGU aponta distorção de 4 bilhões. Eu bati muito nessa tecla de passar a bola para o seu comentário. Só que para mim isso e teu nome. Isso chama-se furto. Corrupção. Corrupção. Estelionato. Corrupção. Sabe? E etc. E adjacências do Código Penal aí. Então assim, um forte tema para acabar em pizza. Que a gente não sabe de nada. E é tudo nesse governo enterrado para baixo do tapete, ou faz aquela fumaça, aquele fogo de artifício danado. Pirotecnia, né? Nós vamos dominar o mundo, Pink. Aí daqui a pouco passam uns dias, ninguém fala mais nada, ninguém dá notícia de nada, ninguém lembra nada, entendeu? 4 bilhões. E 300 milhões. E aí, muitos estão falando assim, mas o Rafael tá enchendo o saco desses 4 bilhões. Você está sendo bombardeado todo dia, meu querido, com IOF nas costas. Olha o dinheiro aí do IOF. Está sendo bombardeado aí todo dia com problema na saúde. Falta remédio para a população. Não tem dinheiro. 4 bilhões aí. Será que um pouco desses 4 bilhões e 300, que você bem colocou, não serviria para esse tipo de coisa? Será que se esse dinheiro fosse bem empregado, talvez não seria só a metade disso? E a outra metade poderia estar sendo aplicada em lugares que realmente precisam, que a população realmente merece, carece, entendeu? É esse tipo de situação que revolta. Mas aí você faz a leitura, e aquilo que você falou há muitos programas atrás. O brasileiro está tão... já criou casca, que ele lê esse tipo de coisa, ele não causa mais nenhum tipo... Não causa mais nenhum tipo de repulsa, de escárnio, de nojo. E é isso aí, por isso aí mesmo. 4 bilhões e dane-se. Entendeu? Não, dane-se não, Olha o tal do IOF aí. Eu tô pegando que tá bombando, hein? Será que se isso fosse realmente bem aplicado, esses 4 bilhões e 300, será que precisava de fazer manobra? Será que o Haddad ia precisar de fazer manobra radical com a economia brasileira? Então, Furquim, fala-se tanto da necessidade de conter gastos. Primeira coisa, esse governo não faz contenção de gastos. E segundo, a bacia está furada. Então, já não faz contenção e ainda está cheio de perfurações, está cheio de vazamento para tudo quanto é lugar. Qual que é a possibilidade de dar certo? Difícil. Realmente é muito difícil. A gente pede para chamar a vinheta para a gente passar para o nosso próximo assunto. Antes que a gente desmaie aqui, eu tenho um derrame, uma dor de cabeça, um infarto. Estamos de volta, senhoras e senhores. Robson,
aquilo que a gente sempre fala nesse pequeno e humilde programa. Sempre estamos tratando disso. Sempre. Cuidado com o que você lê, né, de notícia. Não fica focado só num site só. Site de notícia não é Bíblia. Bíblia só tem uma. Tem as derivações aí, a depender da religião, mas saiu do mesmo lugar. O que não acontece muito com sites de notícias. Porque eu vou só ler um negócio para vocês que estão me acompanhando aí. Lula sobe na aprovação da população após a ameaça do tarifaço de Trump. O anúncio do presidente americano Donald Trump de que pretende taxar em 50% os produtos vindos do Brasil acabou repercutindo de forma positiva para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apontam pesquisas de opinião divulgadas na terça-feira passada, agora dia 15, e na quarta, dia 16. A pesquisa, Robson, Atlas Bloomberg, perguntou se o entrevistado aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula. O resultado foi 50,3% desaprovam, menos 1,5 pontos percentuais em relação à última pesquisa em junho, e 49,7% aprovam, ou seja, mais 2,4 pontos percentuais. E aqui eu vou matar um dos meus grandes sonhos, que era fazer igual aquele rapaz que apresenta o telejornal todo dia, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Outra pesquisa que avaliou o impacto das tarifas no Brasil foi a Genial Quest, realizada também na quinta-feira, dia 10, e na segunda, dia 14, agora, de julho. A aprovação do governo Lula, segundo o levantamento, tem o seguinte cenário: 53 desaprovam, menos 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa em maio, e 43% aprovam, mais 3 pontos percentuais, segundo a matéria. E, de novo, não vou perder a oportunidade, 2 pontos percentuais para mais e 2 pontos percentuais para menos. Por que eu estou falando isso aqui? Eu leio uma notícia dessa, Robson, e eu vejo... Você não está sentindo o cheirinho? Vou fazer para você. O cheirinho? De quê? O cheirinho do engodo. O cheirinho da mentira. O cheirinho da falácia. O cheirinho do jeitinho malandro, raiaié. Pois é. Primeira coisa, Robson, eu não acredito nisso. Falando eu. Os outros, cada um que faça a sua remada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a situação está complicada, certo? Nós precisamos causar um contraponto, um contrassenso, por quê? Por causa dessa fumaça toda que o Trump está fazendo e tal. E aí aparece um negócio falando que Lula sobe na aprovação da população após a ameaça do tarifaço do Trump. Essa tática, Robson, que já escutei muitos canais também falando sobre isso, muitos jornalistas, inclusive especializados, porque aí está causando um senso no Brasil, aquele senso nacionalista. Estamos nos unindo contra o tio Sam. O imperialismo norte-americano, malvadão. Malvadão. Entendeu? Não tem trouxa aqui. A gente sabe que isso aqui é falácia e também sabe que os Estados Unidos estão fazendo o que está fazendo com todo mundo aí, não é de graça. Está fazendo porque está em derrocada. Os americanos estão percebendo pela primeira vez que eles podem perder o trono de maior economia do mundo. Eles já perderam para a China. Mas o status, pelo menos. É como aquele tio rico que perdeu tudo e agora vive de imagem. Esse é o medo dos americanos nos próximos 5, 10 anos, 15 anos. Então, assim, o negócio lá está meio complicado, a gente sabe disso. É só procurar para ler. E hoje não precisa mais ter feito escolinha de inglês. Ou como diria o meu primo, escolinha de inglês. Não precisa mais. Ou você pede para o Google traduzir, ele traduz para você o site do New York Times, por exemplo. E daqui a pouco nós vamos falar deles. Notícia que o New York Times e também o Washington Post colocou lá. Denúncia gravíssima contra o presidente deles. E aí, quem quiser acreditar que o Lula está em aprovação, que nós estamos nos unindo contra o imperialismo, aí cada um faz o que precisa fazer, Robson. Tá curioso. Isso, inclusive, eu creio, eu sinto que é de propósito. Não tem muita coisa para o Brasil fazer. Aliás, não tem nada para o Brasil fazer, a não ser sentar e conversar. Se não fizer isso, a coisa vai piorar.
Vai ser por amor ou vai ser pela dor? E não é o governo do amor? Está esperando vir a paulada? Como assim? Né? Não é o amor, não é o diálogo. Senta, vai conversar. Diplomacia, ninguém recusa uma boa conversa. Todo mundo prefere conversar antes de tentar resolver os problemas de maneiras mais dolorosas, por assim dizer. Né? Mas fato curioso, Furquim, é que talvez ainda a gente vai falar hoje, foi muito comemorada a questão da tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? E foi muito curioso esse final de semana, quem quiser dar uma olhada na internet aí, as mobilizações orgânicas que estão surgindo pelas ruas do Brasil. Semelhante a outros momentos históricos não tão distantes assim da nossa história, como foi o que precedeu o movimento de impeachment da Dilma, está acontecendo algo muito semelhante na organização social. Isso é uma mensagem muito clara. E naquela época as questões eram domésticas, estavam dentro de casa. Agora nós temos uma questão doméstica que se perpetua desde então. A questão doméstica que eu falo é a divisão do Brasil, como você começou a falar aqui na sua primeira fala, na sua interpelação. E agora nós temos gente grande vindo de fora. Né? Trump ameaçou 50%, já se fala em 100%, e mais, a OTAN já entrou no jogo. Então a gente já tem presidente português falando que o Lula já não é mais bem-vindo, teria que dar uma olhada direitinho, eu vi por alto, né, a fala do governante de Portugal. A OTAN, né, já teve um deputado polonês, salvo engano, que mandou um recado, inclusive, para o povo brasileiro, falando que a União Europeia, né, ali na figura da OTAN, ela já vai ter as suas restrições, a Alemanha já entrou no jogo. Não está bom para o Brasil, está só piorando. Vai ficar sentado, se o governo brasileiro ficar inerte do jeito que está, esperando que as coisas vão se resolver, sem nenhum tipo de atitude, é um problema. Certa vez, um jogo muito clássico, né? Tinha um dos personagens lá, quem é da comunidade gamer aí vai saber entender, ele perguntou qual que era a definição de insanidade. Você sabe qual que é a definição de insanidade, doutor Rafael? Pois não. É você fazer a mesma coisa de novo, e esperar um resultado diferente, com as mesmas ações. É isso que o governo está fazendo agora. Ele está fazendo as mesmas ações esperando um resultado diferente. O golpe está aí, cai quem quer. Se colocar as barbas de molho... Eu vou aqui, acho assim que primeiro ponto a gente precisa separar as coisas. Isso é meu pensamento. Então assim, se você quiser rebater, você fique à vontade, porque essa é a ideia. Porque se nós dois pensássemos a mesma coisa, não ia ser TV Você em Pauta. Ia ser mais você, com Rafael Furquim e Robson Mendonça. E Ana Maria Braga. E o louro, que eu não sei mais o nome. Para mim o louro morreu. Esse que colocaram aí o postor. É o foco, é o TDAH, foco. É que eu fico revoltado. Morreu, deixa quieto. Véio. Cria outro personagem. Põe uma calopsita lá, sei lá. Mas veja, eu estou separando as coisas porque é o seguinte, quando eu falei separar as coisas, agora falando sério. O que o STF vem fazendo, eu não vou aqui citar nomes, eu não concordo. Isso é um ponto. Não acho que está sendo correto. Aliás, não acho não. Não é correto. Vamos tirar esse negócio de achar. Acho não, tenho certeza, não é correto. Tá? Isso não é culpa também só apenas do STF, do Supremo Tribunal Federal. Quem é acusado de vandalismo é só você pegar e dar uma olhadinha no Código Penal e ver o tamanho da pena dele. Esse é um ponto. Segunda situação, esse carnaval todo que estão fazendo por causa da taxação. Quando eu falo carnaval, eu creio assim, há um exagero, tá? Em cima dessa situação toda, de ambos os lados, por parte dos brasileiros e por parte do governo americano. Por que eu estou dizendo isso?
O tal do Cenourão não é aquele que falou que se fosse eleito ia acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia em 24 horas? Acabou? Se nós observássemos essa mesma pressão, essa fumaça toda que está sendo feita nessa questão da taxação do Brasil, e os Estados Unidos tivessem esforços voltados para resolver o problema da Rússia e da Ucrânia, eu penso que essa guerra já tinha acabado pela representatividade que o governo americano tem perante o mundo. Não vejo. Vejo essa questão da taxação, como falei na semana passada, como uma questão política. Isso aqui não tem nada a ver com taxação, isso aqui é uma questão política. Querem dar anistia para o rapaz. Mas o rapaz está sendo julgado errado. Concordo. Já fizeram isso uma vez, lá do outro lado, e estão fazendo de novo. A única coisa que eu não consegui detectar ainda é se é revanchismo, se é vingancinha, eu não sei o que é. Entendeu? Só que essa mesma fumaça que estão fazendo, o mesmo esforço de ficar falando desse tarifaço, da tarifa de 50% e tal, se fosse empregado em outras questões, talvez, por exemplo, como a guerra da Rússia e da Ucrânia já teria se resolvido. Ou Israel, palestinos também já tinha resolvido. Eu não vejo esse mesmo esforço. Talvez por interesses, né? Que ninguém tem coragem de falar ou não tem conhecimento para falar, mas a gente sabe. Toda vez que tem guerra, nós temos interesses. Toda vez que tem conflito, alguém está ganhando dinheiro com isso. Enquanto os outros estão se matando, alguém está ganhando dinheiro com isso. Isso é óbvio. Só não vê quem não quer. Agora, também querer impor uma situação ao Brasil para poder anistiar eu também, Robson, sei que você não vai concordar comigo, mas eu acho de um extremo exagero. Acho de uma situação que ele mesmo colocou, o Trump, não é meu amigo, mas eu conheço bem. Ô Donald, socorro. Vai, Robson. Não é meu amigo, mas conheço ele. Ou é amigo ou não é? Pra estar fazendo esforço desse danado? Não vou bancar aqui o advogado do Laranjão, hein? Mas o comentário que o Trump fez foi: eu conheço corruptos e conheço gente honesta. E sabe diferenciar quem é quem. Ele não citou nomes. Mas a mensagem foi muito clara em cima da narrativa que o presidente americano Donald Trump fez. Isso aí não há o que fazer. Não perca o seu raciocínio, né? Eu só ia falar só, já que ele conhece gente honesta, depois você dá uma procuradinha no Google aí, John Epstein. Dá uma olhadinha lá. Verifica por que o rapaz está sendo processado, perseguido nos Estados Unidos. John Epstein. Ele tinha uma ilha que levava crianças a fazer algumas coisas. Não vou aqui entrar em detalhes. E aí uma investigação foi feita. E uma dessas pessoas que moitou a história do John, adivinha quem foi? O atual presidente dos Estados Unidos. Então, assim, você está falando que ele conhece muito a questão de gente sem vergonha, desonesta, corrupta. Ele falou. Eu só estou replicando que então, ele precisa tomar mais cuidado. Igual eu falei, eu acho assim, é pensar que nós somos trouxa. Isso aqui me dói, Robson. É olhar para nós que estamos no terceiro mundo, quase vizinho do terceiro mundo, do mundo de Tandera, entendeu? Quase do lado ali, vizinho. Nós estamos mais para Nárnia do que para... Então, e aí vim falar ele se colocou muito bem, foi um discurso que ele fez. Ele é meu amigo, mas conheço. E aí, a sua análise, fica aqui meus cumprimentos, teve gente que falou mais cedo. Eu não sei se você assistiu. Eu creio que não, que você estava trabalhando mais cedo. Você não deu tempo de você pegar o celular e olhar ou assistir na televisão. Mas teve jornalista grande aí, do eixo Rio-São Paulo, que falou a mesma coisa. Ele falou, não, separar o joio do trigo. Quem é honesto e quem é desonesto. E ele conhece bem mesmo. Ele andava ou anda com a turma que é meio esquisita. Continue, por favor. O Trump deu uma virada de chave de uns anos para cá, né? Porque antigamente ele era muito queridinho por Hollywood e tudo mais, né? Então ele teve essa virada. Mas aí, vamos deixar isso aí são questões do foro dele, e o que tiver de errado tem que ser apurado, e o que couber justiça tem que aplicar justiça, ponto. Simples assim, não tem que passar a mão na cabeça, né, Furquinho? Concordo. Mas assim, vai vir quente.
É uma questão que é política. Não tem outra saída. Não é totalmente política, tem uma questão de reciprocidade, que pode ser articulado, que sim é a questão do protecionismo da economia americana, justamente para manter o dólar fortalecido, e para você fortalecer o dólar, você tem que enfraquecer outras moedas, e você enfraquecendo o real, você automaticamente enfraquece a moeda russa, você automaticamente enfraquece a moeda da China e dos outros países do BRICS, para justamente evitar aquele comentário que você fez com relação à possível tomada da China como o país, o principal país do mundo. Olha, você falou uma informação que é verdade. A China é o país mais industrializado hoje, superou os Estados Unidos. Sim. Mas não é o melhor industrializado. Uma coisa é você ter um monte de fábrica que faz bugiganga, e outra coisa é você ter fábricas que vai ter produtos de excelência. Uma coisa é você fabricar Apple, outra coisa é você fabricar carrinho de brinquedo pintado com tinta base de chumbo. Que é a grande falha do governo brasileiro. Aí você fala assim, aonde? O que você está falando? Aqui você não falou da negociação, da diplomacia e tudo mais? Então, sim. É você negociar com empresas de fora para que seja aplicada essa tecnologia aqui no Brasil. Quando eu falo aplicar, é que a gente possa, que o governo brasileiro possa estabelecer uma negociação de falar, empresa X, vem para cá, empresa Y, eu te concedo aqui o espaço, tudo, isenção fiscal, que é uma questão de rotina e de praxe, mas eu quero aprender sobre a sua tecnologia. A China fez isso. Então, isso nunca mais vai acontecer. Olha, fazer um recorte básico aqui, só me permita fugir um pouco do foco para explicar. Não vai acontecer aqui no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Por quê? Reparem, a China ela tomou uma projeção muito grande a partir dos anos 2000 para cá. Até então, qualquer coisa que você via que tinha um rótulo Made in China, era o quê? Era tranqueira, era bugiganga, era coisa descartável. Hoje? Não, vai escutando a história. Sim. A China tem muita gente para trabalhar, mão de obra barata. O que eles fizeram lá? Abriram exatamente esses incentivos para que as empresas fossem para a China. E olha, vamos vender os nossos produtos pelo mesmo preço, só que nós vamos reduzir muito o custo. E de fato foi isso. Então, produção de Apple foi para lá, produção de várias outras tecnologias de ponta que saíram dos nichos europeus e norte-americanos e foram para a China. Para o trabalhador chinês receber lá um décimo, um vinteavos daquilo que o trabalhador americano iria receber durante o dia. Então isso viraria lucro em forma de custo reduzido. Só que o que a China fez? O que o chinês é excelente em fazer? Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Fizeram engenharia reversa. As empresas do Vale do Silício, elas têm uma história de construção muito bacana. Desde a Apple, Microsoft, do Google e tudo mais, começaram em garagens de residências. Quando você olha Xiaomi, Huawei e tantas outras empresas chinesas, elas já começaram grandes. Elas não começaram do nada. Teve um investimento pesado, né? E aí elas já começaram... Quem era BYD há 5, 10 anos atrás? Ninguém nunca ouviu falar, mas o que foi? Fizeram essa engenharia reversa e copiaram a tecnologia do mundo. E não ficou ruim. Tem muita coisa boa que hoje em dia é feito na China. E hoje a China é líder, junto com as grandes potências, do polo de tecnologia e por aí vai. Mas não é uma criação inicial total deles. E qual foi a grande lição? Olha, nós demos as armas, criamos a cobra e ela nos mordeu. Então, nunca vocês vão ver Argentina, Brasil, México, Índia e outros países com potencial de desenvolvimento, com o mesmo cenário semelhante à da China, que não caiam nisso. Não vai acontecer, não vai vir tecnologia de ponta para cá. Então, o Brasil vai continuar fabricando celular dispositivo. Então nós não vamos ter condições de negociar com esse povo. Não vai ter. Porque é necessário que haja essa dependência tecnológica. É assim que eles vão ganhar, manter esse controle geopolítico em cima da gente. Sempre vai ser assim. Vai vir sempre que tecnologia de segunda mão, terceira mão, Forquinho. A não ser que nós não... Só um minuto. A não ser que nós não construamos, nós não viemos a construir a nossa própria tecnologia. Mas aí para a gente construir a nossa tecnologia, nós falamos aqui no programa passado. A gente precisa de ter o quê? Educação. Educação no Brasil está como?
Então nós não vamos criar tecnologia de ponta. Quem tiver essa capacidade de criar tecnologia de ponta no Brasil vai ser por força própria, vai ser por mérito próprio, e pode ter certeza, tem um mundo inteiro de olheiro aqui. A pessoa começa a se destacar na universidade, as empresas já estão levando, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa. Não fica no Brasil. Então essa sabotagem, ela é programada. Ela é programada. Então não criem esperanças. A gente vai ser... Uma diferença muito grande, pessoal, é montadora e fábrica. Qual que é a diferença? A fábrica pega do zero, cria todo um processo, aplica uma metodologia, aplica um conhecimento científico, chega no produto final, disponibiliza para o mercado. E nós já passamos por isso. O que é a montadora? Já passamos por já isso. Pega o que foi produzido lá, Sim. Só divide para poupar espaço dentro do container, chega lá e monta por questões fiscais para reduzir custo. Eu não sei não é se uma tecnologia nossa. Quando fabrica uma caminhonete da Mitsubishi em Catalão, não é fabricado em Catalão, é montado em Catalão. É. Poderia ser montado no meio da Amazônia, poderia ser montado lá nos Lençóis Maranhenses, ia dar o mesmo resultado. Então, pessoal, bora lá. Que eu falo a questão da gente só correr atrás, a junção da Volkswagen e da Ford, que foi a Auto Latina. Era uma montadora, mas a tecnologia vinha de fora, na época. E sem falar que a gente já foi autossabotado, fogo amigo, já deu um tiro no pé. Quando Fernando Collor de Mello... Vocês pegaram a referência, né, do... Fernando Collor de Mello, ele abriu, né, o Brasil para o mercado internacional, e aí matando as poucas indústrias que o Brasil tinha, inclusive no ramo automobilístico, nós estamos falando aqui. A Gurgel. A Gurgel. Você não escuta mais falar de Agrale, de Gurgel, você não escuta mais falar. Por quê? Porque foi atropelada pelas outras... As quatro grandes. As quatro grandes, e digo mais, temos um caso como esse, um exemplo emblemático na Coreia do Sul. Que a Hyundai, não é segredo para ninguém, era uma carroça, eram uns carros, tipo, você lembra do Lada? Lada Laika. Então, Lada Laika, era tipo aquilo ali, era um caixote com 4 pneus que andava. A GM foi lá e falou, vamos fazer uma parceria e tudo mais. A Coreia falou, você pode vir, desde que a gente tenha essa transferência de inteligência. Essa troca de conhecimentos, né? Conhecimento e tecnologia. Isso que eu falo, será que nós não vamos nunca chegar nesse patamar? E seja, pelo seu comentário, eu também acredito sim, ó, difícil. Difícil. Sabe por quê, Furquinho? Você vai dar, você falou, munição vai criar um próprio bicho? Exato. Pelas próprias mãos? Imagine a Ferrari. Vamos imaginar a Ferrari. Ou qualquer uma outra marca de luxo na Europa. Os países europeus são um ovo. Não tem os recursos naturais para gerar matéria-prima para fabricar as Ferraris dele. Entende? Então tem que tudo ser adquirido de fora, eles chegam lá, e onde que a indústria ganha dinheiro? Na hora do assembling, na hora da montagem, na hora de aplicar o conhecimento. Porque tranquilamente a Ferrari poderia vir para cá e fabricar a Ferrari aqui no Brasil. Sem problema nenhum. Não, ia ser mais barato, porque aqui o minério de ferro já está aqui, o nióbio já está aqui, terras raras já estão aqui, tem muito trabalhador aqui, tem a criação, a pecuária fortíssima para colocar o corinho no carro deles, tá completinho, tem o petrolinho para tirar, para fazer a borracha dos pneus. Você não precisa, pouca coisa você tem que trazer de fora, é só eles trazer a tecnologia. Vocês acham? Aí a Ferrari, que vai vir para o Brasil, vai fabricar a Ferrari aqui no Brasil, ela vai ser mais barata do que a Ferrari fabricada na Itália. E vai ser o mesmo produto. O que vai acontecer? A transferência de capital sai da Europa e vem para o Brasil. E não vai se admitir. Porque a empresa privada ela é separada do Estado. O que vai acontecer? Vai reduzir a geração de riquezas para a Itália, vai aumentar para o Brasil, você vai pegar um país igual ao Brasil, vai tornar ele uma potência. 8.515.000 km², o quinto maior país do mundo, mais de 100 milhões de pessoas para a população economicamente ativa, independência e autonomia na produção de energia elétrica limpa, com hidrelétrica, com eólico, com solar, com produção de petróleo. Me espanta o nosso governo, os nossos governantes não estimularem a criação das indústrias aqui, mas nós acabamos de falar isso aqui agora. Chama a vinheta aí, produção. Essa produção está acordada ainda. Vamos olhando a palavra. Nós vamos passar para o segundo tema e já vai fazer. Tem só uns 5 minutos, viu? Tô ligado. Se continuar desse jeito, a gente...
Você vai ter que fazer um especial de 5 horas, né? Ó, direto e reto. Compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço de Trump ao Brasil dá sinais sobre o uso de informações privilegiadas. No intervalo de 3 horas, pessoas tiveram lucros milionários com tarifas impostas aos produtos brasileiros de exportação. Situação similar ocorreu quando o presidente americano anunciou tarifas contra a África do Sul e a União Europeia. A chantagem de Donald Trump a impor tarifas sobre produtos brasileiros de exportação foi uma medida completamente fora dos padrões da diplomacia e das relações comerciais entre os países. E por isso, mesmo com essa situação, que acabou provocando uma situação, uma surpresa. A palavra é essa. 16 horas e 17 minutos, dia 9 de julho, foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa. 3 bilhões a 4 bilhões de doletas, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimento de Nova York, e ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os seus clientes. Esse é o tal do consultor financeiro, vamos colocar assim, traduzindo no português, claro. Ele disse que um salto como esse, que a gente vê às 13h30, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com o Spencer, alguém comprou 3 a 4 bilhões de dólares às 13h30 a R$ 5,46. E 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso no gráfico porque uma quantidade é muito parecida com a comprada às 13h30. Spencer diz que essa aposta pode ter rendido de 40% a 50% do investimento em 3 horas. A pergunta é: como uma pessoa poderia ter tanta certeza de que viria, naquela tarde, uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta tão grande? Isso que eu estou relatando aos senhores e senhoras que nos acompanham foi matéria do Washington Post e também do New York Times. Essa matéria me faz lembrar, Robson, tem um filme famoso, do Ed Murphy, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. Para quem não está se lembrando, ele é um dos caça-fantasmas, o último aí, chama Trocando as Bolas. E aí, o nome Trocando as Bolas porque eles pegam uma pessoa em situação de rua e fazem uma aposta de $1, 2 senhores, né, que mexem com esse tipo de situação. Eles fazem uma aposta de $1 para poder trocar o lugar. Pega lá o braço direito deles, coloca na rua, transforma a vida do cara no inferno e pega um cara de situação de rua e transforma ele num financista. Por que eu estou citando esse filme? Esse filme do diretor John Landis, se não me falha a memória. O mesmo que fez O Último Lobisomem Americano em Paris. Acho que é isso, Londres. Eu só errei o Londres. O mote do filme é justamente esse, sobre suco de laranja, inclusive. E aí, informações privilegiadas para eles poderem passar aos clientes dele a compra das ações, em qual momento, por qual valor, para poder orientar os seus clientes. Pode, assim, nessa minha leitura aqui, parecer uma coisa simples, uma coisa boba, não vai dar nada, só que isso é uma denúncia gravíssima. Inclusive de gente lá de dentro da Casa Branca que está falando: olha, esse negócio está indo longe demais, da forma como está caminhando. Se isso for comprovado, o que eu também já estou falando aqui para o nosso telespectador ouvinte, eu não acredito que vá muito longe também, porque assim como nós temos uma pizza aqui, eles devem ter lá a pizza deles. A Pizza Hut deles lá, né? A Pizza Hut deles lá, bem lembrado. Então, assim, eu creio que não vai virar nada, mas onde a fumaça há fogo, a suspeita é muito grande de que Trump tem aí um grupo de meia dúzia, estou citando aqui, passar essa informação de forma privilegiada. E se isso for devidamente comprovado, claro, processado e julgado, eu acho que eu não tenho problemas em dizer aqui. Segurança para falar, querem concordar comigo ou não,
Mas depois do Watergate, eu acho que é um dos escândalos mais marcantes da história dos Estados Unidos. Não sei o que você pensa sobre isso. Robson Mendonça, o microfone é seu, querido. Teríamos que ver aqui, Furquim, nomes, sobretudo. De fato, aqui é escancarado que há informação privilegiada dentro do Estado. Não estou falando o que é. Eu estou falando Dentro que a do suspeita Estado. é muito grande. E outra, são dois grandes jornais de grande circulação, de respeito nos Estados Unidos, o Washington Post e o New York Times, dando a mesma matéria. Sim. Então, sim, onde a fumaça, há fogo. São especulações. O pessoal ganhando. Não estou falando que isso aqui é uma especulação, mas quem ganhou dinheiro na especulação. Vou deixar isso bem claro. Né? Mas assim, da minha parte, isso aqui, do tamanho que é a coisa, 3 bilhões a 4 bilhões é pouca coisa. Para falar, que escândalo grande. Eu teria um escândalo grande porque as cifras são relativamente pequenas. E independente se for grande ou pequeno, tá errado e isso não se discute. Mas e o vazamento da informação? O dinheiro não falou nada. Entendeu? Olha, nós estamos trocando ideia aqui. O dinheiro é essa besteira. Troco de pinga. Mas o negócio é o vazamento da informação. Vazamento da informação. Né? Esse é o ponto. Porque mercado hoje é informação instantânea e ele reage muito rápido. Né, Furquim? Então, teria que apurar aqui. Eu, sinceramente, aqui agora, sem saber quem é, né? E para quem foi. Para quem foi e está vinculado a quê, isso jamais vai ser revelado. Não tem como a gente tecer nada além de especulações, como foi o caso aqui. A turma nos Estados Unidos, os coitados, estão falando que foi o Cenourão que espalhou o negócio. Por isso que é uma denúncia grave. Agora, de novo, eu não acredito que esse tipo de apuração vá para frente. Eu acho difícil. Teria que... mas é os Estados Unidos, lá o negócio é diferente. Lá você é preso às 14 horas e às 18 você já está condenado. Ok, parabéns para eles. Só que eu não acredito, porque isso daqui é aquele tipo de matéria apocalíptica. Ela muda o rumo da história de um país. Não sei se... Mas que a denúncia é grave, é grave. Vazamento de informação privilegiada, ainda mais por parte do presidente da República, deles lá. Não sei, Robson, assim, é o que eu falo. Precoce ainda, para poder ficar apontando o dedo, não sei, mas que onde há fumaça há fogo, isso a gente precisa... Vamos, o famoso, aguardar a cena dos próximos capítulos, mas a denúncia é muito grave. Para não falar bobagem. Exato. Chama a vinheta aí, produção. A próxima matéria deste programa, TV Você em Pauta, em homenagem às pás Cava Fundo. Eu não estou doido. Eduardinho Bolsonaro ameaça delegado da PF e diretor-geral reage. Nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. Andrei Rodrigues afirmou que recebeu com indignação essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais e garantiu que a corporação adotará as medidas legais cabíveis. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reagiu com firmeza neste domingo às declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que em uma transmissão ao vivo fez ameaças a integrantes da corporação. Abre aspas para o Eduardinho, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Álvares Shore se ele conhece a gente. Disse Eduardo Bolsonaro em tom ameaçador. Aliás, esqueci ali de fechar uma aspas. Em resposta, Andrei Rodrigues afirmou que recebeu com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais e garantiu que a corporação adotará as medidas legais cabíveis. Nenhum investigado, aliás, abre aspas para ele, nenhum investigado intimidará a Polícia Federal, fecha aspas, declarou. A instituição reforçou que ameaças a agentes públicos no exercício de suas funções são consideradas graves e podem ser alvo de novas apurações criminais. Por que eu abri essa reportagem depois da vinheta? Falando sobre a questão, uma homenagem às pás Cava Fundo. Parece que o seu Eduardo Bolsonaro, ele não tem medida do buraco que ele está e, principalmente, além de não saber o buraco que ele está fazendo o buraco ficar mais fundo.
Por que eu estou dizendo isso? Se não me falha a memória, seu Robson, Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão de carreira da Polícia Federal. Positivo? Positivo. Então significa que ele está cuspindo na mesma corporação que ele faz parte. Outra situação também que é muito importante. A situação dele já está complicada. 3 pontos que eu queria falar aqui para passar a bola para o Robson. Primeiro, ele é escrivão da Polícia Federal de carreira. Segundo, ele é deputado federal, mas não vai na sessão? Eu estou pagando, você está pagando, nós estamos pagando, para ele ficar lá nos Estados Unidos? Que zona que é essa? Desculpa a expressão. Que sacanagem que é essa? Terceiro, por que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos? Porque, ao que me parece, se vier para cá para o Brasil, vai ter que usar fralda. Porque senão não tinha corrido lá. E outro ponto muito importante também que eu queria destacar aqui para passar a bola para o Robson, o último, eu prometo. Se tá com essa moral toda com o Donald, tá saindo na foto com o Donald, tá saindo na foto Donald, Eduardo, Mickey, e o Pluto embaixo. Sabe foto de futebol de salão? 3 em pé e 2 agachados? Por que esse tal de Eduardo Bolsonaro não participou da posse do Trump? Por que ele ficou na calçada da Casa Branca tomando neve na cabeça? Já que eles estão tudo assim, e a carne cutícula. Eu tô falando que são palavras dele. Mexe comigo não! Robson, aí. É brincadeira os negócios desse cara. Assim, a gente tem que vir para segunda-feira para ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu me perdi com a quantidade de perguntas que você fez, porque não tem que a primeira coisa, então. Ele é deputado federal ou não? Ele está licenciado. Ele está licenciado? Está licenciado. Mas aquele negócio, ele mesmo licenciado, ele pode perder o cargo? Ele tem um horário, ele tem um limite de licença para cumprir, né? Ele falou que não. Ele falou que ele fica mais 3 meses lá. Tá, eu queria saber como. Porque no máximo ele pode participar toda quinta-feira de forma virtual. Porque o resto, porque lá eu esqueci de falar do nosso telespectador, desculpa, completar a informação. Lá é TQQ, terça, quarta e quinta. Então terça e quarta tem que ser presencial, ele não vai. Aí na quinta-feira ele vai lá e faz o negócio por virtual. Ok, sem problema nenhum. Só que aí, se ele atingir um terço, não sei como é que a quantidade, eu não me recordo aqui agora, aí ele é limado de lá. O que esse homem está fazendo nos Estados Unidos, Robson? Vamos lá. O Eduardo ele sai dos Estados Unidos exatamente para não cair na reverberação daquilo que eles estão fazendo com a família Bolsonaro como um todo, com o ex-presidente Bolsonaro como um todo. Né? Então, fatalmente, o que vai jogar ali no pai dele vai espalhar para o restante da família, porque os outros familiares também são políticos, né? E aí a gente tem uma caça às bruxas que está acontecendo. Não, se você vier falar para mim no seu comentário, ô Furquinho, com todo respeito, mas os caras estão sendo perseguidos. Eu queria falar. Os caras estão sendo perseguidos. E vou falar para você, tá mesmo. Os caras vai embora para os Estados Unidos, a gente sabe por quê. Ele não tá lá. Ele fala no vídeo dele que tá fazendo, eu estou aqui conversando com o Donald, my truta. Mentira. Pelo que eu estou observando. Não é mais truta droga nenhuma, quando falar outra coisa. Ele está lá para escapar do esquema que está sendo feito aqui, do aperto que está sendo feito aqui. E outra, não me admira nenhuma situação, não ficaria surpreso, melhor dizendo, se chegar lá, daqui um tempo o cara virar e falar, não volto mais para o Brasil não. Aí eu tenho que ver. Nós temos que ver o seguinte, ele vai conseguir a cidadania americana para ficar lá? O Trump, que é tão brother dele, vai conceder a cidadania americana para ele ficar lá e escapar das garras da Polícia Federal aqui? Por favor. Então vamos lá. Né? Tem essa questão da perseguição. Eu tenho um comentário que eu faria para o próximo tópico aqui, mas aqui a gente já pode adiantar. Né? A gente tem que parar para pensar, pessoal, que nós estamos lidando com... Vou até pegar aqui o quadro comparativo. Nós estamos lidando com a mesma justiça que soltou o atual presidente, que tem ali 60 delações, vamos olhar aqui, 60 delações, 32 juízes o condenaram, 80 milhões em propinas, mais de 3 mil evidências de corrupção, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4 e 1-0 em Curitiba.
essa mesma justiça que hoje soltou o atual presidente que estava nessa condição, é a mesma justiça que está perseguindo o ex-presidente Bolsonaro com base numa delação extremamente furada do Mauro Cid. Né? E aqui as coisas começam a convergir, porque Mauro Cid fala uma coisa lá para a PF, depois troca a situação como um todo, né? Teve esse delegado aqui da Polícia Federal que diz que a minuta do golpe e tal, que não sei o quê, mas não tem nada concreto. O 8 de janeiro foi um algazarra, foi uma bagunça, não teve arma, não teve tanque de guerra. Aqueles que fizeram balbúrdia, danificaram o patrimônio público, sim, tem que arcar com o devido processo legal, mas foi feita uma pirotecnia para poder fazer narrativa política em cima. Então, falar que o Eduardo Bolsonaro ele não justifica ele sair do Brasil, desculpa falar, mas quem acha o contrário é idiota. Justifica totalmente. Fugir, justifica. Perseguição. Tem devido processo legal, Furquim? Você é advogado. A mesma justiça que solta o atual presidente. Eu não vou nem entrar na questão do Bolsonaro. Eu não vou nem entrar nessa. Agora, você não pode colocar 14 anos de prisão nas costas da mulher do batom. Pera aí, pô. Mas é a mesma justiça que está perseguindo. A mesma justiça que está perseguindo o Flávio Bolsonaro e a família dele, sem nenhum tipo de fundamento, é a mesma justiça que soltou o Lula com mais de 3 mil provas e com tantas. E descondenou o Lula, é a mesma justiça que está fazendo isso aí. Aqui, ó. Isso aqui, a gente fica na revolta. Revolta de falar de um negócio desse. Entendeu? Então, assim, vamos falar sobre ética? Você quer falar sobre ética? Você quer pegar o devido processo legal? E assim, cara, assim, um desabafo. Nas redes sociais, eu vi colegas que são advogados. Quando eu não posso advogar por conta da minha profissão. Mas eu vi colegas que são hoje advogados, professores meus, celebrando a colocação da tornozeleira. Aí eu pergunto, é operador do direito ou é militante? Eu estou falando com gente que é bacharel em direito e é advogado. Que possui a carteira da ordem. Que possui a carteirinha vermelhinha e entende todo o processo. Aí eu pergunto para essas pessoas que porventura estiverem assistindo esse vídeo, vocês estão sendo operadores do direito ou vocês estão sendo militantes? Com a visão distorcida, politicamente ideológica. Vocês abrem mão de tudo aquilo que a lei é, aquilo que vocês representam e operam, inclusive fazem parte, porque a sua opinião política, que está ali desvencilhada de tudo quanto é tipo de verdade, que são as verdades que são absolutas só para vocês e que são mentiras para outras pessoas e vice-versa, está acima da justiça? Está acima do devido processo legal? Julgamento justo? Julgamento justo? Ampla defesa? Contraditório? O que vocês fizeram com tudo aquilo que vocês estudaram? Por isso que eu falei no começo do programa. É vingancinha? É revanchismo? É o famoso hashtag eu te odeio? Não, cara, dá para confiar. Fez com o meu presidente, ó o dedinho. Fez com o meu presidente, agora nós vamos fazer com o de vocês. Sabe? Então assim, cara, como é que eu vou confiar o meu filho que quer fazer direito para um professor como esse? Como é que eu vou colocar uma demanda particular minha na mão de uma pessoa dessa? Eu preciso de alguém que seja ético, isonômico, que tenha moralidade. Tem problema manifestar? Não tem. Mas se você tem uma postura profissional, você não pode vincular. Então você cria o seu perfil pessoal, tira o seu perfil público lá de advogado do Instagram, cria um perfil secundário, aí você vai se manifestar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Faz. Eu sei que o tempo já estourou e vai estourar hoje de novo, mas eu acho que vale a pena o debate, já que nós já estamos aqui. Vamos ter que passar isso aqui para 2 horas, não tem condição. As câmeras estão ligadas, tem luz, entendeu? A Gabi já está indignada ali. Já 75% ali, 75 centavos de ar-condicionado para nós já estamos aqui. Agora, eu fico imaginando o seguinte, já que a gente está aqui na condição hipotética, porque o julgamento não foi justo nem na outrora e também, na minha visão jurídica, também não está sendo agora, eu posso falar. Agora, vamos imaginar que lá em janeiro de 2023, dia 8, né? 8. Junta aquele povaréu todo e faz uma marcha nos 3 poderes do Brasil, sem encostar
Em nada. Em nada. Sem subir rampa, sem quebrar um vidro, sem sequer entortar uma lixeira. Arrancaram uma folha de uma árvore. Isso aconteceu por muitas vezes. Aí, esse pessoal lá não satisfeito, ele lá passeia pelos 3 poderes, aquele povaréu todo, e de repente fala assim, agora nós vamos sair da porta dos quartéis, é por isso que a gente estava acampado lá, a gente sabe que a história é outra. Porque, igual eu falei, quem quiser acredita na história que quer. Aqui não tem trouxa. Saiu de lá e acampa lá nos 3 poderes. Fica lá uns 3, 4, 5 dias, protestando. Eu pergunto, e agora? Como é que nós vamos condenar? De onde nós vamos tirar subsídios para poder falar alguma coisa? Mas enfim, a gente saiu um pouco aqui devagando, porque a gente tem que retornar para a pauta aqui, porque foi a fala do Eduardo. Então, assim, ele tem, eu pelo menos penso assim, que ele conhece a instituição e pelo fato dele ter feito parte da PF, ele pode ter alguma propriedade em fazer as alegações que ele fez. Você conhece a sua casa. Então, vamos dizer assim, infelizmente, não vou dizer toda, mas parte da PF tem se prestado a um serviço, que é passível de muita crítica sobre vários olhares. Então não vamos entrar aqui porque foi-se o tempo da democracia. Senão, né? Não, isso aí o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. É. Mas eu tenho... O governo passado, um dos escândalos que foi sobre a intervenção da Polícia Federal com consentimento de gente lá dentro da Polícia Federal. Quer dizer, naquela época podia, agora não pode. Não, a questão não é essa. Porque você vai falar que está errado, lá e agora. A questão não é essa. Né? Esse é o ponto. Só que eu estou falando estão usando a Polícia Federal para outra coisa. Na outra gestão, eu poderia usar a minha fala e o meu microfone sem preocupação. Agora não. Você acha? Tem certeza. Não acho não, tenho certeza. Então tá, né? Porque todo mundo na gestão passada metia o pau. Ah, a Polícia Federal... Agora, eu que não meço as minhas palavras aqui para você ver o que acontece, não. Vem um destacamento de uma Gestapo, de um certo ser desprovido de cabelo, e vai lá na minha casa e me prende. Isso não é democracia mais, cara. Já derreteu. Já degringolou. Nós somos malucos de estar numa ambiência dessa como está aqui, falando o que a gente fala. Então vamos embora. A nossa sorte é que nenhum vídeo nosso viralizou. Porque na hora que ganhar a projeção que fala aqui, nós vamos precisar dos nossos auxiliares aqui, dos nossos colegas advogados. Nosso programa de muita audiência. Graças a Deus. Vai vir aqui só para conversar, né? Mas enfim, só para a gente colocar uma pedra em cima desse assunto. Você já parou para pensar se porventura o Donald Trump, nessa situação como toda, faz uma mexida no tabuleiro e coloca o Eduardo Bolsonaro de diplomata para mandar aqui para o Brasil? Só imagina um cenário como esse. E nós estamos falando de um momento em que o impossível é algo que não existe. Mas o cara meteu o bedelho na casa dos outros e não pode. Os Estados Unidos se interferem no mundo inteiro. Sim. Não vai ser novidade para ninguém. Interfere de que jeito? De todas as maneiras. De todas as maneiras. E o Brasil não pode. E o Brasil não pode criticar. Porque na hora do presidente pegar o aviãozinho e ir lá para a Argentina, perdão, a Cristina, companheiro. Na hora dele mandar a Fábio pegar a mulher de político corrupto, de presidente corrupto do Peru, para dar asilo político para vagabundo aqui no Brasil, pode. Não está errado. Hã? Não está errado. Está errado. Então. Tá errado. Só que uma coisa não justifica a outra. A China. Então, se porventura o Trump vai mandar um avião aqui e fala assim, tira o Bolsonaro e leva para os Estados Unidos, vai poder falar alguma coisa? Com que propriedade? Porque para ir lá no Peru pode, para ir na Argentina pode, para vir para cá não pode? Eu estou conjecturando, não estou falando se é certo ou se é errado. Não, eu estou falando se é errado. Nós só estamos olhando aqui os pesos e as medidas daqueles que estão vendo a gente. Se da mesma forma que eu apontei que o governo passado usou a Polícia Federal ao bel prazer para atender interesse particular, agora também não pode, e também não pode ir na Argentina falar que a menina lá não fez nada e nem buscar a mulher de malandro. Arrebatou a menina, a mulher do presidente peruano, certo? Para receber asilo político aqui, e aí? Aí, da mesma forma que eu falo. Meter o bedelho na economia, eles fazem isso já não é de agora, já são décadas desse jeito. Ok? Ok. Agora, da forma como está sendo feita, aí está errado. Está muito pior do que antigamente. O que outro errado.
Tá muito pior. Aí tá muito errado. Entendeu? A régua mudou totalmente. Mudou totalmente. Querendo ou não, no governo passado não teve esses absurdos diplomáticos, gente. Não teve. Não teve, cara. Ele não teve absurdo diplomático porque ele não tinha condição de conversar com os outros, Robson. Quem? O Jair não tinha condição de conversar com os outros, Robson. Com os outros quem? Os outros presidentes, Sim, os outros ministros, sim. ele não tinha condição de fazer isso. Por quê? Que tipo de presidente que era? Na minha opinião, faltava isso aqui, faltava o intelecto. Não. E me assusta, porque assim, ó, para você ser capitão do Exército, que seja tenente, primeiro tenente do Exército, você tem que ter um certo conhecimento, um certo estudo. Sim. Oh, e outra coisa também, 27, 28 anos dentro do Congresso. Não vou fazer de novo aqui o papel de advogado. Bolsonaro não pode selar essas coisas. Mas ele tinha a sabedoria para colocar pessoas técnicas nas áreas com que as pessoas precisavam ser técnicas. Isso precisa reconhecer. Bolsonaro nunca colocaria um Haddad para ser ministro da Fazenda. Ou colocaria uma irmã de uma vereadora que foi morta só porque ela é irmã da vereadora que foi morta para ser ministra. Não justifica, meu brother? Não justifica. Então, assim, o Brasil está pior sob todas as égides. Não tem filtro, a moral e a ética foi rasgada e jogada em algum lixo que ninguém mais acha. Eu não me recordo, eu peço perdão. O ministro da Saúde, na época da pandemia, que queria que a turma vacinasse, e o Jair disse que não queria, não era para vacinar. Aí botou outra pessoa lá, um outro ministro, militar inclusive, não me recordo os nomes aqui agora. Ele foi até candidato, se me falar, memória ao Senado. O ministro Pazuello assumiu o negócio porque não atendia os interesses da presidência. O que eu falo? Tirando essa derrapada, o Jair teve bons assessores. O Brasil foi um país, com relação às vacinas, um dos primeiros a comprar a vacina assim que foi liberado. E o que o Bolsonaro falou é: eu não vou tomar, a vacina está aqui, toma quem quer. Só que ele falou que ele não tomaria. Agora ele está sendo condenado, que ele não tomou. Ele está sendo condenado por conta da postura particular dele. Ele não deveria ter se manifestado. Sendo condenado, entendeu? Eu mesmo. Na questão da vacina. São minhas palavras. Minhas palavras. Ele deixou o negócio correr frouxo com a vacina. Ele é responsável pela morte de muita gente. E esse negócio de falar que o Brasil foi o primeiro a comprar a vacina, não foi. Assim que autorizou, o Brasil foi um dos países. Pesquisa, gente. Foi oferecido para o Brasil. Pesquisa. O Brasil demorou a dar resposta. Pesquisa. Assim que foi liberado. O povo queria. A resposta é que matou muita gente. Mas queria. A questão era o próprio critério da Anvisa. Cadê a aprovação, certificação e tudo mais? Esbarrou na burocracia. Que burocracia? De liberação das vacinas. Burocracia. Sério mesmo? Com 680 pessoas morrendo por dia? Que eu falo, quem que era o chefe da Anvisa? Quem que era o responsável? Se não me falha a memória, estava subordinado a quem? Por isso que eu falo. Subordinado ao presidente. Então, ele tinha que ter tomado providência e não tomou. Mas isso, Robson, você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Isso a gente vai debater nos próximos episódios. Como o tempo está estourado, senão nós vamos ficar aqui mais... A Gabi tá xingando a gente mentalmente, que você não tem noção. Já bocejou umas 15 vezes. Então, assim, vou chamar a vinheta para o nosso próximo assunto. Está acabando. Mentira. Não, tá funcionando. Polícia Federal cumpre mandados na casa de Jair Bolsonaro que usará tornozeleira. Polícia Federal cumpriu na manhã de sexta-feira, 18 agora, 2 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi conduzido à Secretaria do Estado de Administração Penitenciária para colocar a sua pulseirinha de tornozelo do Power Ranger. Pela decisão, Bolsonaro, além de precisar usar tornozeleira, está proibido de utilizar as redes sociais. Ele precisará ficar em casa entre as 19 e as 6 da manhã, além de estar proibido de se comunicar com outros réus ou com embaixadores e diplomatas de outros países. Além disso, não poderá se ausentar da comarca do Distrito Federal. O ex-presidente já teve o passaporte apreendido em fevereiro de 2024. Abre aspas, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.
A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Robson, e aqui a gente tem que dar o braço a torcer, porque realmente sempre que Jair Bolsonaro foi intimado, compareceu a todos os chamamentos da justiça. Inclusive, você pode até confirmar essa informação, tá? Ele disse que está proibido de falar com os filhos. Aí, sabe o que eu falo? Vamos devagar. Democracia, democraticamente. O problema, Robson, é a gente usar democraticamente o judiciário para atender interesse. É isso que me dá nojo. Tá vendo onde a gente fala, certo? Na pauta passada, perdão, no bloco passado, é a mesma justiça que fez o que fez no processo de descondenação do atual presidente, é que está fazendo isso. Tudo isso baseado numa delação totalmente furada do Mauro Cid, totalmente eivada de vício, que só é sustentada porque não tem mais nada para provar, não tem mais nada para colocar em cima, porque senão tem que liberar o cara. Entende? E essa mesma justiça que fazia de tudo, por exemplo, permitiu o Lula dar entrevista na cadeia, quando ele estava em Curitiba. Ele podia receber repórter, podia receber visita da atual primeira-dama, e por aí vai. Agora proibiu o cara de falar com o Agora proibiu o cara. Qual que é o problema de falar com o filho? Qual que é o... Gente, se tivesse prova, se falasse, não, tem que dar-lhe mesmo, tem que cercear o máximo de liberdade, etc. Vá lá. As posturas da nossa justiça hoje, não de toda a justiça, a gente não pode, né? Generalizar. Cara, mas é condenável. Quem entende isso aqui de direito e aplaude isso, eu só vou entender se for um apaixonado politicamente e um ignorante da área do direito. Agora, você mesmo sendo um apaixonado politicamente, ser da área do direito e concordar com tudo isso aqui, você me desculpa. Você me desculpa. Né? Aqui a gente vai ter que rever muita coisa. E a gente entende por que o Brasil está nessa situação com base nas pessoas que existem no país. Né? E são pessoas que têm projeção e etc. Mas, enfim, seria uma conversa muito longa adentrar nesse mérito. É isso aí. Uma perguntinha rápida para você responder. 30 segundos. Para você responder para mim e para os nossos telespectadores. É difícil a gente cumprir com as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, sem ativismo, sem essa degradação das instituições responsáveis? Cara, é uma pergunta capciosa, né? Nas altas instâncias eu diria que não. Por quê? Independente da lateralidade política, o processo de composição do corpo de ministros do STF, ele precisa urgentemente ser revisto. Porque a partir do momento em que você condiciona uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal à indicação de um presidente que tem ali por trás dele uma bandeira, uma pauta política, isso vai automaticamente indicar o tipo de gente que vai para lá. E se tem uma coisa que a justiça, o judiciário exige, é pessoas que têm a capacidade ou domínio de um dispositivozinho chamado distanciamento crítico. Quando a gente tem ministro que já tem vídeo aí que é declaradamente comunista, só dele ter falado, eu estou falando do Dino, só dele ter dito aquilo, ele já não poderia ser indicado no STF. Porque ele se manifestou politicamente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. As decisões dele, as ações dele dizem o contrário. Para entrar, por exemplo, numa favela, sem nenhum tipo de segurança do que precisaria ter à altura do cargo dele, algo de errado não está certo. Levanta suspeitas, né? Não vamos aqui fazer mais afirmações. E assim, ter critérios melhores para colocar gente no STF. A gente precisa de juízes de carreira, gente que já mostrou serviço. Agora tem, desculpa falar, gente, advogadinho de porta de cadeia que só ganha muito dinheiro porque defende gente em São Paulo que é, sabe? Tem cara lá que não tem capacidade para ser, pode ser um bom advogado, beleza, mas para ser ministro do STF, irmão, tem tanta gente melhor, com muito mais saber jurídico, com muito mais competência na esfera que precisa ser feita.
Sabe, o Fux, juiz de carreira, tal. O outro lá, beleza. Agora, cara que só foi tá lá só porque é advogado de descondenado, velho. Tem que ter mais critério. Tem que ter mais critério. Então, enquanto a gente, Furquim, não colocar, não ter um processo diferenciado. Você quer falar o nome desse ministro aí ou não? Quando a gente colocar um critério diferenciado, mais justo, mais transparente para o judiciário, porque no legislativo você pode ter. No executivo você pode. Agora, a natureza da justiça não exige. Então você tem que pegar a balancinha da deusa da justiça lá e jogar fora, cara. Não precisa ser tão radical assim. Mas é o que está acontecendo. Se você tirar a venda dela. Mas é o que está acontecendo. Você tirar a venda dela, eles tiram o resto da roupa dela. Aí vai transformar ela o quê? Numa menina da vida. Que é o que ela está se transformando, cara. Você tá muito amargo. Pô, não, cara, tá fazendo isso. Postem as opiniões aí, quem tá vendo. Olha pra nossa justiça como é que tá hoje. Você sabe que ninguém vai postar nada. Porque esse programa, a audiência dele é mínima. Vai que viraliza, você não sabe. Quem tá assistindo? Minha mãe, minha mulher. E a Gabi ao vivo. Quem mais? Nem sua mulher assiste. Assiste. Ó. Assim, ela fica lá 2 minutos e vai embora. Não, ela não assiste, não, ela escuta. Ela escuta. Isso. Quando a gente tá fazendo alguma outra coisa lá na casa, a gente liga lá e escuta isso aqui e tal. Meu irmão teve aqui, você sabe disso, essa história e tal. Aí ele não sabia, não tinha falado pra ele. Ele falou, não, vou acompanhar. E aí ele teceu até elogios ao senhor. Ele falou, ele é um cara que tem uma cabeça que pensa. Tipo assim, me ignorou completamente. Dane-se também. Vamos chamar a vinheta e vamos pro penúltimo assunto. Hoje nós temos 2 temas para finalizarmos o nosso programa, do qual o Robson gosta muito. O primeiro é Senado aprova reajuste em salário de militares e texto vai para a promulgação. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, agora passada, a medida provisória sobre o reajuste de 9% no salário de militares das Forças Armadas. A proposta segue agora para a promulgação do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem que houvesse contágio dos votos. O Senado não fez nenhuma alteração na proposta. A medida reajusta os chamados soldos, ou seja, os salários base pagos aos integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, além, claro, dos pensionistas. O impacto estimado pelo governo será de 3 bilhões de reais neste ano e 5,3 bilhões de reais no ano que vem, mais conhecido como 2026. Ainda em julho, o texto foi aprovado na comissão mista, criada para a AMP, e aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Por toda a tramitação, o Legislativo decidiu manter na íntegra a medida enviada pelo governo federal. A medida provisória publicada no fim de março prevê um reajuste de 9%, dividido em 2 fases, 4,5% a partir de 2025 e igual percentual a partir de janeiro de 2026, os militares também tendo um reajuste. Robson Mendonça. Eu seria a favor, apesar da minha opinião não valer nada, se tivesse controlado os gastos do Ministério da Educação. Eu poderia transferir. Tá vendo? Né? Poderia transferir. Do contrário, não estão fazendo por merecer, não. Sinto muito. Entendeu? Isso aqui é um agrado que o governo pode estar fazendo para poder, numa eventual situação, porque as polícias, o governo federal não tem apoio das polícias. Isso eu posso te dizer tranquilamente. Se o Brasil estourar aí em algum problema mais para frente aí, eu digo sem peso na consciência, sem medo da consciência. O governo federal não conte com as polícias do Brasil, sejam elas militares, civis, esquece. Tá? Se instalar o caos no Brasil aí, capaz que vai muita gente juntar. Para quem entender, entendeu. Sim, né? Compreensível. E assim, cara, eu não vou dizer que merece, eu não vou dizer que não merece, né? Mas eu tenho minhas reticências aqui. O problema é que isso aqui está público, eu não tenho opiniões que eu não. Mas, Robson, assim, é muito. Você falou agora há pouco. Eu que não me lembrei da matéria na pauta. Entendeu? Gente, 4 bilhões de desvio ali no MEC. Não pode pegar e separar um valor para os militares? Merece.
merece até um aumento maior, não sei. Agora acontece que você não pode... A câmera tá só em mim. Mas não aí, merece não. Aí o cochilo não foi mesmo. Não merece não. Não merece não. Aí que a questão Divide assim, para nós, Gabi. Deixa eu reforçar. Não merece não. Não tô desmerecendo. Não tô desmerecendo, mas o que já tem tá bom. Pelo que tá oferecendo de contrapartida, tá bom. Não tô desmerecendo a profissão dos caras. Nem eu, só tô falando que não precisa, tá só bom. que aquele negócio, 4 bilhões aqui, escorrendo pelo ralo, 3 bilhões ali, 9 bilhões ali, e os negros com o pires na mão correndo atrás de OF. É uma coisa que eu realmente... Se fosse um governo bem organizado e com gestão, pega esse dinheiro tudo aqui e investe onde está precisando com mais carência. Você falou isso em um programa passado, que eu acho que foi o passado ou retrasado. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Só que nesse caso aqui é mal investido. Desculpa, de novo. Tudo bem. Não estão fazendo valer nem um pouco de investimento. Entendeu? Que jardinagem cara essa do Brasil, pelo amor de Deus. A produção está me avisando aqui, tem uma ligação para o senhor atender ao vivo na Associação dos Militares do Brasil, ok? Como é que é? Alô? Oi? Não, pode deixar no ar, pode. Vou chamar a vinheta. Cal branca e máquina de aparar. Você quer cortadeira? Você quer tesoura normal ou vocês preferem aquela mecânica, a gasolina, 2 tempos? Não faça isso. Ah, tá. Não faça isso. Tá, beleza então. Eu tenho medo disso, tá? Tá bom. Valeu. Tchau. Falei com eles aqui. Eu avisei. Não faça isso. Não falei nada. Bom, vamos chamar a vinheta para o nosso último. É por isso que as pessoas não levam esse programa a sério. É por isso. Pois reclama. Falar para encerrar o nosso programa de hoje de um assunto que o Robson adora. Também. De paixão. O ópio do povo, Robson! Vamos falar da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos no sábado Fortaleza 1-1 com o Bahia. Rapaz, mas que jogo disputado, viu? Até demais, diga-se de passagem. O Vasco da Gama, que o Robson não sabia que estava na primeira divisão, empatou com o Grêmio também no sábado. O Mirassol atropelou o Santos de Neymar e companhia. E o Corinthians, meu Corinthians fez o favor de perder no sábado para o São Paulo por 2-0. Também foi atropelado. O placar não é elástico, mas o jogo ali, o Corinthians foi triturado. E se não fosse o Hugo, provavelmente esse placar teria sido maior. O Internacional ontem enfrentou o Ceará e venceu por 1-0. O Vitória venceu. O Vitória teve vitória contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino 1-0. O Cruzeiro atropelou também o Juventude 4-0. O Sport Recife perdeu para o Botafogo por 1-0. Lembrando que o Sport Recife é o lanterna. Aliás, ele é o pior lanterna dos pontos corridos. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Foi um belo jogo, um baita jogo. E no Fla-Flu de ontem também, o Flamengo venceu o Fluminense 1-0, gol do Pedro, do renegado Pedro, que ninguém queria o Pedro, o cara foi lá e resolveu o problema para o Flamengo ontem. E a classificação, Robson, ficou em primeiro lugar o Cruzeiro com 33 pontos, em segundo vem a turma do Flamengo com 30 pontos, depois vem Bragantino na terceira posição com 27 pontos, o Palmeiras é a quarto colocado com 26 e dividindo aí quinta e sexto posições, Botafogo e Bahia, ambos com 25 pontos, a diferença no saldo de gols. E na zona da degola está o Santos de Neymar, em 18º o Juventude, 19º o Fortaleza e por último o Sport Recife. E uma coisa que assusta, Robson. São 15 rodadas e o Sport Recife tem só 3 pontos? Só, isso que assusta, que eu ia falar agora, porque eu falei só assim, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport, essa é a ordem. Só que o Santos tem 14 pontos, o Juventude tem 11, mesmo ponto do Fortaleza, e o Fortaleza também ninguém entende por que o Fortaleza está nessa posição do campeonato. Agora, o Sport Recife em 15 jogos ter 3 pontos, realmente é uma coisa que assusta. Você continuar desse jeito aí, já pode mandar direto para a Série C, né? Nem pela Série B não é digno. Aí é o pessoal do Sport Recife, aquele abraço, vai precisar descobrir onde está enterrado na cabeça de burro, porque é a pior campanha dos pontos corridos, na história dos pontos corridos, é a do Sport desse ano. Infelizmente, o Leão da Ilha está... aliás, tem gente que fala que não está agonizando, mas não, já morreu. E foi enterrado, já virou... saudades do Ibs, né? O Ibs teria um desempenho melhor aqui no interior. Não sei, cara, só sei que a situação está muito feia para o Sport.
E Robson? O Vasco não tá na zona de rebaixamento? Não. Tem coisa errada mesmo nesse cara. Cuidado. Aqui há uma grande comunidade de vascaínos. As pessoas andam comentando sobre o que você vem dizendo. Ninguém assiste esse programa. Não fala assim. Uma hora você vai ser surpreendido por uma turma Cruz Maltino no meio do caminho. Eu estou avisando, que avisa amigo Como é que é? Você é surpreendido? Por uma turma de Cruz Maltinos. Mas aí vai ter galera que é de 60, 70 anos de idade? Não, essa é a torcida do Santos. Oh, meu Deus. Eu vou ser cancelado. Robson, muito obrigado pela presença. Valeu demais a paciência, o bom debate. E esperamos estar aqui em mais uma rodada de notícias e comentários na próxima segunda-feira. Eu sempre, agora vou virar para a câmera, vou quebrar a quarta parede igual o Ferris Bueller, o Deadpool. O papo é na segunda, mas o debate a gente fala que é de alta qualidade. Robson Mendonça, muito obrigado pela participação, meu irmão. Obrigado, Furquim. Obrigado novamente à equipe da TV vocês que estão nos acompanhando aqui. Nós vamos ter que pedir ou reduz a pauta, ou a gente vai ter que pedir um aumento aqui de prazo pro Pena, né? Senão... Eu acho melhor a gente reduzir a pauta. Reduzir a pauta, né? Que eu acho que outra coisa nós não vamos conseguir. Até porque o programa TV Você em Pauta tá igual ao Brasil, com baixo poder de negociação e diplomacia. É democrático, não? Mas tudo democraticamente falando. É democrático, não? Tudo democraticamente falando. Beleza. Obrigado, Gabi. É o seguinte, gente. Nós estamos indo embora com mais uma segunda-feira com a certeza do dever cumprido. Agradecer de novo o Robson, a produção da TV Você, a toda a galera que deu suporte pra gente aqui nessa tarde de segunda-feira, 21/7/2025. Dessa vez eu trouxe anotado, Robson. Para não esquecer. Toda vez eu pergunto. É uma rateada feia, não sabe a data, é ruim, viu? Que dia é hoje, Robson? Hoje eu anotei. Tá? Pra gente não falar errado. Agradecer demais a paciência e a audiência e contar com a sua participação aí. Depois que o programa não termina. Você pode participar, pode colocar lá a sua participação, registrar a sua participação. Daqui a pouco também o programa vai estar no YouTube e a gente chama todo o pessoal para poder participar conosco e aí conseguir responder algumas perguntas. Robson, eu tenho perguntas. Tá? Eu estou te alertando de pessoas que assistiram o programa e aí eu pedi para as pessoas escreverem, não sei se vão escrever diretamente nas redes sociais ou no YouTube, mas qualquer coisa me encontrarem, me procurarem, eu vou. Eu sei que nós já fizemos as despedidas. Gabi, divide a tela, por favor, aqui. Pode dividir, para esse rapaz aqui se sentir pressionado. Ele não tem Instagram. Não gosto. 2025, Dr. Rafael Furquim não tem Instagram. Nem que seja para falar bem ou falar mal, ou para usar indevidamente o Instagram para fazer política, igual muitos operadores de direito que eu conheço, mas nem para isso ele faz o Instagram. Então eu tenho que criar um Instagram para marcar o cara, para ele poder receber mensagem. É um cara bom, apesar da lataria não ser atrativa, né, esteticamente, mas é uma pessoa de bom coração, é uma boa alma, e a gente tem que inserir ele nas mídias digitais, enquanto se pode, democraticamente. Obrigado, pessoal. Eu só queria falar uma coisa para encerrar o programa de vez agora. A primeira coisa com o comentário do Robson sobre o meu Instagram, que não sai, me lembrei do grande ator Nila Torraca. Não gosto. Não quero. Mas precisa. Segunda coisa. Se o problema desse programa fosse beleza, rapaz, boa segunda a todo mundo. Boa semana. E tchau. Ai.